E hoje eu quero conversar com você sobre sexo antes do casamento, chamado biblicamente por fornicação. Vamos junto? E eu vou explicar a você por que nós fazemos isso. Sexo antes do casamento, praticado por muitos cristãos, de forma velada, obviamente. Isso na igreja, para o nosso conceito bíblico, é proibido. Deus não quer que você faça o chamado test drive para casar. O sexo é algo da intimidade do casal. O sexo foi criado por Deus, é bom, sabemos disso. Mas por que então nós não podemos fazer sexo antes do casamento? E por que nós fazemos? Vou começar por que nós fazemos. Nós fazemos porque o sexo é muito mais forte do que nós. Toda vez que nós somos tocados naquilo que Freud chama de zona erógena, nós ficamos quase que sobre o domínio desses afetos, desses desejos. E assim nós não conseguimos nos conter. Alguns fazem deliberadamente porque, de fato, querem conhecer a intimidade do outro, que não é permitido no cristianismo sem casar. Então, quando nós praticamos o sexo antes do casamento, nós estamos fazendo isso porque nós damos espaço àquilo que nós não dominamos. O que acontece muito entre os jovens e adolescentes, que não conseguem dominar nem a arrumação do seu quarto, que dirá os seus desejos. É muito difícil. O sexo antes do casamento, ele traz um sentimento de perseguição na sua psique. Quando Deus proibiu o sexo antes do casamento, ele não estava sendo mesquinho, ele não estava sendo de forma alguma um Deus cheio de vontades morais que precisavam ser cumpridas. Ele estava preocupado com você. A Bíblia, ela é um livro que ajuda você a se livrar daquilo que é muito problemático. Como eu atendo vários casais, muitos casais que brigam de forma ciumenta, de forma que a gente não consegue entender onde é que está exatamente o problema, eu sempre faço uma pergunta. Vocês fizeram sexo antes do casamento? E para surpresa deles, sem saberem o porquê, o que tem a ver essa minha pergunta com o que eles estão lidando, alguns dizem, sim, tivemos. Então, é por isso que vocês estão tendo essa desconfiança. Você sempre carrega com o sexo antes do casamento a ideia de que se foi fácil para mim, vai ser fácil para outra pessoa. Se a minha namorada, a noiva, cedeu, quem me garante que não vai ceder para outros se pressionarem como eu pressionei? Então, assim, é instalado na mente uma perseguição, um vírus, que faz com que as pessoas tenham uns ciúmes doentios. E o sexo antes do casamento, então, que foi, entre aspas, bom quando foi feito, antes de casarem, torna-se um mal depois que casam. Por isso que Deus diz, não faça. A fornicação também era muito praticada entre os gentios, entre aqueles considerados ímpios. Era uma prática muito corriqueira dos povos. E os cristãos, nós, somos um povo diferente. Nós temos regras, nós temos conceitos, nós temos compromissos. E fazer sexo antes do casamento, sem um compromisso estabelecido e apoiado pelos pais, pela família, não é muito bom. Você precisa do apoio da família para que você possa ter a intimidade com a pessoa que você quer viver. Isso nós chamamos de casamento. Quando a família dele e a família dela une o casal e o abençoa. Aí sim, Deus então dá legalidade, legitimidade para que você venha praticar o sexo com todo o prazer que ele pode te dar. A fornicação, então, é condenada nas Escrituras porque não é um comportamento moral.
Depois, isso pode dar problema na sua emocionalidade, na sua psique. Você então vai ter conflitos dos quais você não vai lembrar, ou melhor, não vai nem saber que foi por causa disso. Mas eu garanto a você que muitas das crises nos casais de hoje é porque fizeram a fornicação. Então pense sempre numa coisa: Deus está preocupado com você. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a gente. Então siga as suas leis, as suas regras, siga os seus conselhos e você então vai viver com mais leveza. Por que nós praticamos sexo antes do casamento? Vou repetir resumidamente. Porque o sexo é muito mais forte do que nós. Porque nós queremos conhecer a intimidade do outro, talvez como um meio de controle. E porque nós tocamos aonde não deveríamos tocar. E por que é proibido? Porque não é um costume dos cristãos. Não faz parte da nossa moral. Faz parte da moral daqueles que não seguem a Deus. E porque a nossa estrutura psíquica não vai aguentar essa facilidade do sexo antes do casamento, antes do compromisso, antes da permissão dos pais. Não pratique. Se você gostou, dê o seu like, comenta, coloque a sua pergunta, diga o que você gostaria de saber, que nós queremos te explicar, porque nós cremos que saber faz bem.